Olá, meus amores! Linda noite para todos vocês. Eu estava bem ansiosa para a live de hoje. Vamos falar de apego, vamos falar de julgamento, vamos falar quando você aprende a dizer não. Quando você aprende a dizer não, bebê, um monte de coisa muda. Muita coisa muda para melhor, claramente, mas a carroça fica puxada e eu vou falar por quê. Que isso é muito maravilhoso. Então hoje, o apego, eu fiz uma postagem falando de apego, de decisões, porque são coisas que vão travando ali a nossa vida, né? O nosso apego, depois de muito estudo, muita vivência, muita percepção, eu cheguei à conclusão que o apego ele está relacionado ao nosso passado, a tudo aquilo que nós não queremos repetir na nossa vida. Por incrível que pareça, de forma muito louca, quando eu comecei a estudar, eu fui trazendo memórias de situações que acontecia comigo. Então, eu ia numa loja de roupa, vamos supor, e eu tinha medo daquilo acabar. Então, eu comprava várias. Era uma loucura. E aí eu fui percebendo, fazendo essa ligação com o passado, e eu pude perceber esse padrão. O apego, ele tá muito relacionado a tudo aquilo que você não quer repetir mais na sua vida. Então você apega, agarra com unhas e dentes, com a maior força que você pode na sua vida, para não correr o risco de perder aquilo. O que eu quero dizer com isso? Então, uma pessoa que já teve muito problema financeiro no passado e hoje ela tá super bem de vida, super bem estruturada, tá com a vida completamente organizada e ela tá apegada ao dinheiro. Só que ela não está apegada ao dinheiro, na verdade. O apego dela tem a ver com o quê? Com medo de repetir aquele padrão de necessidade, de privação, de ficar sem dinheiro. E aí começa o quê? A loucura da vida, que é o apego. Eu vou me apegar, eu vou segurar, eu vou apegar, eu vou segurar, eu vou apegar, eu vou segurar, achando que está no controle de tudo. E isso é bem magnífico, né? Porque quando a gente acha que a gente está no controle de tudo, nós não estamos no controle de nada e ainda por cima estamos sendo controlados. Por mais louco que isso pareça. E aí chegou um momento da minha vida quando eu fui percebendo esse padrão de controle, quando eu fui percebendo, oi Ivan, ó o que eu tô usando hoje, gente, isso aqui é da Vivan, ó, da Vivan Acessórios, maravilhoso. Esse aqui também é de lá, ó, tô usando os acessórios da Vivan hoje, maravilhosos. Então, eu fui percebendo todos esses padrões de apego. Então, olha que loucura, gente. Eu lembro há muito tempo atrás, eu comprei um perfume que eu me apaixonei. Eu acho que era um Armani. Aí eu espirrei, foi o melhor perfume que eu já tinha usado em toda a minha vida. Eu juro para vocês por Deus. Olha o nível do apego e o desespero. Eu peguei e fui, como era um perfume que eu tinha amado muito, que eu tinha amado, que eu tava assim, o que eu fiz? Eu entrei na internet e comprei outro frasco com medo de acabar o perfume. Mas eu tinha acabado de usar. E aí, quando você começa a se autoanalisar, a se auto-perceber, você começa a ver os seus padrões do quê? Os seus padrões de repetição, de escassez. Aí você olha a sua história, você vem de uma história de uma família que é completamente desorientada financeiramente, que vive com problema financeiro, tá sempre no caos, no drama, no vitimismo, e aí quando você vê, você tá repetindo a mesma história, o mesmo padrão. Só que, claro, ó o pulo do gato aí. Por que você acha que não está repetindo padrões? Porque você fala, eu não tô fazendo igual. Eu tô fazendo um pouquinho diferente. Tá fazendo um pouquinho diferente a mesma coisa. Que é o quê? O padrão da escassez, o medo de faltar, o desespero, a agonia. E aí você começa a se apegar nas coisas. Foi muito engraçado que quando eu aprendi a dizer não, porque eu não sabia dizer não, né, gente? Eu era uma pessoa que eu não sabia dizer não. Não sabia dizer não para as pessoas. E eu fui aprendendo a dizer não. E quando você aprende a dizer não, acontece duas coisas muito legais na sua vida. A primeira é que você começa a governar a si mesmo. Você toma posse da sua vida. Você
cria uma propriedade de si mesmo, e isso é impagável. Mas tem um grande problema nisso aí, né? Porque quando você aprende a dizer não, e você toma posse da sua vida, tá lá, né? Proprietário da vida. Aí, amor, sabe o que acontece? A carroça fica puxada. Porque quando você não sabia dizer não, tudo que estava dando errado na sua vida, você falava, ai, mas é por causa de fulano, né? Ai, mas se Beltrano não tivesse agido dessa forma... E aí, quando você aprende a dizer não, você não tem mais como ser vítima. Não dá mais para terceirizar o problema, porque você já sabe dizer não. Você está tomando posse da sua vida. E aí, o que acontece? As pessoas, algumas, entram em desespero, porque aí elas percebem que, ao tomar posse da própria vida, ó, tomei posse aqui, ó. Ao tomar posse da própria vida, você não tem mais como ser vítima. Você não tem mais como terceirizar as coisas. E aí, sempre me perguntam, ai, Paty, tá bom, mas eu descobri que eu sou muito apegada a várias coisas. Como que se resolve o apego? O apego é o seguinte, gente, tá tudo funcionando na minha vida. Tudo bem. Nada tá funcionando na minha vida. Tudo bem também. O que é o caminho do meio? É onde o que acontece na minha vida não impacta o meu presente, não me gera emoção. Quando você tá apegado e você tem medo da falta, aquilo gera um movimento energético em você que te gera um desgaste muito grandioso. Porque o que acontece? Quando você tem medo de perder as coisas... Deixa eu dar um oizinho aqui pro pessoal que tá entrando. Quando você tem medo... Quando você tem medo de perder as coisas, o que acontece de nocivo para você? Acontece que você se apega mais ainda. Você vai se apegando, 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 e chega um momento que aquela coisa já não é mais sua, você é dela. E aí começa o processo aqui, da escravização. Você se torna escravo do seu trabalho, do seu carro, do seu perfume, disso, daquilo, escravo do relacionamento. Por quê? Quando você não está consciente do seu momento presente, quando você não está encaixado na sua vida, você está no controle, onde você está controlando tudo e todos, né? Você tem essa falsa ilusão de estar controlando todo mundo. Na verdade, você está sendo controlado pelas coisas que você não imagina. E esse processo está acontecendo aqui, ó. Bem na sua frente. Bem na sua frente. E aí, começa o quê? Quando você acha que controla tudo e todos, que tá tudo muito bem resolvido, você começa a entrar num grande sabotador da sua vida, que é o quê? O julgamento. O que é o julgamento? O julgamento é, você aguarda que a pessoa faça como você fez, como você está fazendo e como você faria. Você só conheceu aquele formato, você só conheceu essa possibilidade, você só conheceu essa maneira de fazer. Então, todo mundo que faz diferente da forma que você conhece, você julga. Faz sentido? O que é o julgamento, na verdade? Você está julgando o outro porque você gostaria que o outro fizesse como você faria em determinada situação. Ele fez diferente, você faz o quê? Alfineta. Como se você fosse dono e proprietário de toda a verdade do mundo e da galáxia. Só o meu jeito funciona. Eu adoro quando você tá fazendo uma coisa assim, que você gosta muito, que às vezes pra você é super importante e tal, e vem alguém e diz assim, nossa, tá fazendo errado. E aí você fala, mas tem jeito certo de gravar, de fazer uma gravação? Tem o jeito certo de ler o livro? Tem o jeito certo de se alimentar? Então, nesse momento, a gente pega o tal do livre-arbítrio e a gente rasga, porque ele não serve para nada, porque se a gente tem que fazer como os outros determinam,
Pra que eu tenho livre-arbítrio se eu não posso usar? Gente, eu sempre dou esse exemplo porque ele foi muito engraçado. Eu tava dando aula uma vez e a minha unha tava pintada um vermelho bem vermelho, assim, tipo a tampa de sacaneta. E aí a aluna chegou na sala, ela falou assim: eu odeio vermelho. Eu falei, é mesmo? Ela falou, e a sua unha tá vermelha. Eu falei, mas você odeia em mim? Por que tudo aquilo que nós nos incomodamos, a gente se incomoda no outro e não na gente? Porque se nós nos incomodássemos em nós, você olharia para dentro e no mínimo a pergunta que você faria é: como eu poderia fazer diferente? Né? Como eu poderia fazer diferente? Ou como eu posso transformar isso em mim? Mas não. Como tudo aquilo que incomoda nós é no outro, o que eu faço? Eu julgo. E aí eu entro no julgamento, no julgamento, no julgamento, no julgamento, no julgamento. E aí chega um determinado momento que a pessoa fala assim: nossa, eu tô bugada porque minha vida tá bloqueada, não sei o que tá acontecendo. Não sei para onde ir. O julgamento, ele não é expansivo para a nossa vida. É como se nós estivéssemos com uma câmera e aí você tá sempre com o zoom. Só que quando você coloca o zoom na paisagem, você tá vendo só aquela árvore e você esquece que você tá dentro de uma fazenda imensa, repleta de árvores, terreno. O julgamento faz com que a sua visão seja fragmentada. E aí você toma geralmente decisões que geram grandes arrependimentos. Por que você se arrepende? Porque depois, quando você fecha o zoom, você vê o todo. E aí naquele momento que você vê o todo, você fala: ai, já pensou se eu tivesse respondido tal coisa? Ai, se eu tivesse dito tal coisa? Se eu tivesse essa informação? Ai, o que eu poderia fazer de diferente? Talvez o maior desafio da humanidade é o tal do caminho do meio, é a neutralidade. E eu entendo isso porque nós temos referências péssimas. As nossas referências são péssimas, gente. Não é só as minhas, não. Né? Toda a humanidade hoje, quase 8 bilhões de pessoas vivas neste planeta, precisam de terapia. Em algum nível a pessoa, independente da condição social, da idade, do formato, da estrutura, nós temos algum tipo de trauma. Por que nós temos traumas? Porque aquela pessoa que te criou, seja seu pai, sua mãe ou não, ela tem traumas. E as pessoas ensinam apenas o que elas sabem. E muitas vezes aquilo ela tá dando o melhor dela, mas talvez não é o suficiente para sua estrutura. Essa semana eu passei por uma situação que foi no mínimo divertida, no mínimo, para não dizer outra coisa. Eu tenho uma aluna que ela falou assim: ai, você sabe que morar no Brasil é uma porcaria, né? Não vejo a hora de morar para os Estados Unidos, porque morar nos Estados Unidos é maravilhoso. É o melhor lugar do mundo para se morar. Aí eu, sério? Ai, que top, que bacana, né? Me conta, como foi a sua experiência quando você morou lá? Ela, não, eu nunca morei lá, eu nem tenho visto. Como é que você pode falar que um lugar é incrivelmente extraordinário para se morar se você nunca colocou o pé lá? A nossa vida, ela é regada de experiências. Nós só podemos falar sobre aquilo que nós já experimentamos. E todas as referências que eu falo que nós recebemos, elas foram nos entregues baseado no que outras pessoas experimentaram. E nós só vamos conseguir, de repente, experimentar uma vida maravilhosa, fabulosa, repleta de plenitude, a partir do momento que nós escolhemos as nossas experiências e deixamos de viver as experiências dos outros. Quando a pessoa fala assim, né? Voltando um pouquinho pro apego, a pessoa fala assim: ai, porque a minha família era muito pobre, então a pessoa tem medo de ficar pobre, né? Por isso que ela tá apegada ali às coisas materiais dela e tal. Dentro desse lugar, desse nível de apego,
O que acontece? Ela tem medo de repetir um padrão de alguém da família. E como seria para ela estar no momento presente, conectada, no aqui e no agora, simplesmente sendo ela, vivenciando a experiência dela, sem se preocupar como foi ou como será, só agora. O passado não existe, o passado é só uma memória. E o futuro, ele também não existe. Porque o futuro, ele é moldado a partir das escolhas que você está fazendo agora. Então, eu tomei uma decisão. Maravilhoso. Não era bem aquilo. Aí você vai lá e toma outra decisão. Você já modificou a sua realidade futura. Por isso que o único instante que nós temos é o agora. E aí, quando você está muito apegado, preso no controle, você não está vivendo agora, você está vivendo no passado. Pode reparar, todos os seus apegos, se você refletir profundamente aquilo que você é apegado e vocês fizer uma única pergunta: por que eu tenho apego a isso? Por que eu estou apegado nisso? Quando você se faz essa pergunta, você descobre que tem a ver com algo do seu passado. Apego é totalmente relacionado a algo do seu passado. E aí você tá trazendo o seu passado para o seu momento presente a todo instante, e aí você deixa de viver o que você precisa viver. E aí as pessoas falam assim para mim: mas eu tô fazendo pedidos, eu manifestei, mas não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque nós queremos as coisas certas pelo motivo errado. Tem trauma, tem dor ali no meio que ainda não foi limpo. Então você faz um pedido, você fala assim: eu quero ser milionário porque eu não quero mais ser pobre. Olha o trauma ali. Escassez, pobreza, falta, privação, limitação. Então a pessoa quer uma coisa para não viver outra. Então significa que isso aqui ainda tem um impacto generoso na sua vida. Isso aqui ainda te causa dor. A partir do momento que isso aqui for neutralizado, aí você pode escolher. Será mesmo que você quer ser bilionário, milionário? Limpando isso aqui, o que você quer de verdade? Então, muitas vezes, quando as pessoas vão fazer um pedido, vão fazer uma manifestação, elas não levam em consideração por que ela deseja aquilo. Por que você realmente deseja aquilo? Eu sempre falo que as pessoas não gostam de dinheiro, que ninguém quer dinheiro nessa vida. As pessoas querem o que o dinheiro pode comprar. As pessoas querem que tudo que ela deseja na vida dela chegue exatamente neste momento, no aqui e agora, de forma instantânea. Só que o único recurso que ela conhece para ter aquilo é o dinheiro. Então ela não quer o dinheiro, ela quer a coisa que o dinheiro compra, né? A pessoa não quer o dinheiro. E ela fica presa no dinheiro. E ela fica presa no dinheiro. E ela fica presa no dinheiro, mas ela não quer dinheiro. Ela quer o que o dinheiro vai proporcionar para ela. E a partir do momento que você para de focar no dinheiro, deixa ele de lado lá, deixa essa energia quieta, e você foca no que você deseja concretizar com ele, tudo muda na sua vida. Porque você tá focado o quê? Na resolução, na solução. Eu quero dinheiro para quê? Para colocar no banco. Maravilhoso, linda. Para que você quer guardar dinheiro? Já pensou sobre isso? Nós queremos dinheiro para uma finalidade. Qual é essa finalidade? É estudar, é ter recurso, é viajar, é passear, é se divertir, é conhecer o mundo, é ter tempo. Na verdade, o dinheiro é uma energia que permite que nós concretizamos outras coisas. Então você quer o dinheiro para quê? Qual que é a finalidade disso? E aí você percebendo que você não quer dinheiro, Porque se você quisesse, vamos dar um exemplo, você quer um carro XYZ, né? Você quer um carro da marca tal, modelo tal, confortável, banco assim, assado, teto solar, todo maravilhoso. Aí você começa assim: universo, dinheiro agora, por favor, dinheiro agora, por favor, dinheiro. Não é assim, né? Fica puxando dinheiro, não sabe nem de onde. Você não quer o dinheiro, você quer o carro.
Se você focar o seu desejo naquilo que você realmente quer, colocando a sua energia, a sua intenção, entendendo realmente o porquê você quer aquilo, tudo começa a mudar. Só que aí você tem um apego. Aí você tá julgando. Eu amo falar sobre milagres, né? Porque o milagre, ele é assim, você pede todo dia, você fala assim, Deus, por favor, em nome de Jesus, me dá um milagre. Traz um milagre, derrama um milagre na minha vida, por favor, eu tô te pedindo de forma humilde. Aí o que acontece? Deus vem e te dá um milagre. Aí não era do jeito que você esperava, não veio como você pediu. Porque você pediu um milagre assim, né? Eu quero uma caneta preta, assim, assim, assado. Aí veio essa. A caneta, a tinta é preta igual. Só que aí não veio como você esperava. Aí você fala, nossa, Deus não faz um milagre na minha vida, ninguém tá me vendo. Olha como é lindo o processo do universo, né? A gente vê muito, né? A frase do peça e receberás, né? E aí as pessoas falam assim, ah, peça e receberás, mas eu não tô recebendo o que eu pedi. Primeiro, a gente não aprendeu a pedir, né? Então isso é uma coisa que tá em processo, que a gente tem que começar a aprender a pedir. Segundo, como é que você vai pedir uma coisa se você tá apegado, se você tá julgando e você tá preso? Então primeiro eu tenho que soltar essas coisas de mim. Como é que eu quero abrir espaço pro novo se eu não tô disposta a jogar fora o velho? Se eu não tô disposta a tirar o que não funciona mais? E isso, gente, serve para tudo. Serve para pessoas, serve para objetos, serve para pensamentos, sentimentos, reações. As pessoas não percebem o quanto são reativas. A pessoa nem terminou de falar, ela já tá respondendo. Aí você fala, ah, maravilhoso, não era isso que eu tava falando, mas tudo bem. Quando você deixar eu concluir, a gente volta. As pessoas ficam o tempo todo deduzindo, porque elas não estão preocupadas em ouvir, elas só querem responder para se livrar logo daquela conversa, que elas não estão dispostas a ter. E tudo isso vai atrapalhando o nosso fluxo. Tudo isso vai atrapalhando o nosso fluxo. Aí você fica apegado a uma única coisa porque você acha que é essa única coisa que pode salvar a sua vida. Para de colocar a culpa no dinheiro, gente. Ele tem nada a ver com isso, não. O dinheiro, ele acho que fica até magoado com a gente, né? Acho que ele fica até tristinho, porque fala, nossa, todo o caos da vida dela é gerado por mim, então eu vou ficar bem longe dela, quilômetros de distância dela. Não. Nossa, em primeiro lugar, temos que aprender a pedir. E para eu poder pedir, eu tenho que entender o que eu quero. Quando você fala, eu quero dinheiro, para quê? Eu tenho certeza que não é para deixar numa poupança. Porque se for para isso, você não vai ter mesmo. Porque o dinheiro é a energia da alegria, da diversão, do movimento. O dinheiro não fica alegre guardado em uma poupança. O que você vai fazer com ele? Para que você quer o dinheiro? Ah, eu quero dinheiro porque meu sonho é viajar para tal lugar. Então você não quer o dinheiro, você quer a viagem. E quem falou para você, nesse universo de infinitas possibilidades e probabilidades, que o dinheiro é a única maneira de chegar até você? Eu lembro que eu tenho um amigo que o sonho dele era para Israel. Era o sonho da vida dele para Israel. Eu até brincava, né? Fulano de tal não pode morrer se não for para Israel. É o sonho da vida dele. E aí, gente, ele começou a mentalizar, né? Ah, eu quero viajar para Israel. Esqueceu o dinheiro, esqueceu tudo. Ele só focava na viagem dele para Israel. Teve um dia que isso foi muito engraçado, que ele falou, a gente dava gritos de emoção, de alegria, de tudo junto e misturado. Ele preencheu um cupom que ele nem lembrava do que era, nem lembrava que ele tinha comprado e muito menos do que era o sorteio. Gente, o sorteio era uma viagem para Israel. Ele ganhou uma viagem para Israel. Oh, até me arrepia de contar. Ele ganhou uma viagem para Israel com tudo pago e direito para acompanhante. Me diz, nós estamos presos em como as coisas vão chegar até nós. A partir do momento que você solta o como aquilo vai chegar até você e você foca simplesmente naquilo que você quer, soltando apego, julgamento, como, controle,
tudo fica mais leve e a probabilidade daquilo chegar mais rápido para você é ainda maior. Eu acho. Linda noite, meu amor. Saudades de você. Uma das minhas piscianas favoritas. Linda. Então, quando você solta, você fala: eu não quero dinheiro, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Você percebe que, na verdade, todos esses movimentos são meios para um fim. Qual que é o fim? Qual que é a solução? Qual que é a resolução? O que você deseja de verdade? É a viagem. Coloca a sua energia na viagem. O como ela vai chegar até você, se é você que vai comprar passagem, se você vai ganhar a passagem, não importa. Na verdade, muitos dos nossos desejos não se concretizam porque nós estamos apegados no meio. Ai, Paty, apegado no meio? Como assim? Nós estamos apegados no meio. Qual é o meio que isso chegará até mim? Como isso vai chegar até mim? E se não for da maneira que eu tô aguardando, então tô lá, dinheiro, 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 dinheiro. Porque na verdade você tá pedindo dinheiro, mas você não quer o dinheiro, por isso que ele não chega para você, porque você quer outra coisa. E aí, como muitas vezes nós não sabemos pedir, essas coisas não se concretizam. Muitas pessoas falam assim: "Ah, eu queria tanto tal coisa". Eu falo: "É mesmo? Por quê?" A pessoa não tem nenhum porquê forte, ela fala por falar. Porque na verdade, ela tá presa no meio, ela tá falando que quer tal coisa, o tal coisa é o meio. O que que ela quer de verdade? O que tá por trás disso? O que tá ali por trás da cortina, que quando a gente descortina, quando a gente abre as cortinas e tudo é revelado, o que tá por trás disso? Muitas vezes nós estamos presos naquela camadinha superficial. E quando nós estamos presos nessa camadinha superficial, a gente não consegue ver o que está por trás das coisas, como elas realmente são. Lembra da lupa que eu falei? Você está vendo só um pedacinho fragmentado. E quando você tira o zoom, você começa a ver tudo de maneira ampla, tudo muda completamente. O peça e o receberás, ele só acontece e ele só se realiza quando você sabe o que você quer de verdade. A partir do momento que você não sabe pedir, você também provavelmente não irá receber. Porque se você não sabe pedir, aquilo que chegar até você não vai ser reconhecido como o seu pedido. O pedir e o receberás, ele é completamente funcional, desde que o primeiro passo é o quê? Saber pedir. E para eu saber pedir, eu não posso estar ali, gente, ó, apego, julgamento, como eu quero assim, só aceito se for assim, querendo controlar o mundo. Não. Não funciona dessa forma. O criador desse universo, ele era muito sábio. E todas as palavras que ele colocou e mencionou para nós tinham um grande propósito. Quando eu sempre falo, né? Amar a si mesmo. Amar o outro como a si mesmo, né? Eu amo essa frase, porque eu tenho certeza que quem escreveu essa frase, em algum lugar, ele achava deduzir que as pessoas já tinham aprendido a se amar. As pessoas se maltratam constantemente. Qualquer coisinha, né? Só vejo defeito em mim, só vejo problema, porque o caos do universo está em mim. E aí, eu sempre falo, gente, eu acho fabuloso. Eu acho que quando escrever essa frase, amar o outro como a si mesmo, a pessoa falava, não, certeza que essa galera já aprendeu, né? Mal sabia que nós estávamos nesse processo de engatinhar. Talvez a gente ainda nem aprendeu a andar quando a gente fala de uma consciência maior, uma consciência plena, pura presença. Talvez ainda a gente não aprendeu a andar sobre isso completamente, né? Quando o pessoal fala da iluminação que Jesus teve, Buda teve e que é impossível alcançar nessa existência, isso não é uma realidade. A iluminação, ela é possível ser alcançada nessa realidade, desde que você esteja disposto a limpar toda a negatividade que existe dentro de você. O que é a iluminação? A iluminação é a ausência de negatividade.
Nós estamos num mundo de polaridade. Se eu quero ser completamente iluminado, eu tenho que ter zero negatividade. E essa zero negatividade, para você chegar nela, é zero mesmo. E aí, quem disse que você precisa morrer para você deixar de ser negativo? É que é o que, gente? Dá trabalho. Dá trabalho. Eu falo, pensa naquele momento que você aprendeu a dizer não. O lado bom de aprender a dizer não, como eu disse, é o quê? Você tomou as rédeas da sua vida. Eu tô aqui no controle. Mas o problema é que quando você aprende a dizer não, a carroça fica puxada, né, amor? Porque você tem que assumir responsabilidade. Você tem que dizer, nossa, tal coisa não funcionou porque eu não escolhi bem. Não dá mais para responsabilizar os outros, não dá mais para ser vítima. Não dá mais para jogar a responsabilidade para outra pessoa, não dá mais para terceirizar. Então, claro que é possível. Você está disposto? É a única diferença, o quanto você está disposto. Para ser iluminado, você tem que estar disposto a abrir mão completamente de toda a negatividade que habita dentro de você. Dentro de você é corpo, tá, gente? Porque em essência nós não temos negatividade. O eu sou, ele é completamente pleno, completo, feliz, alegre. A gente busca fora porque ninguém disse para nós que o eu sou habita dentro. E por ele habitar dentro, o caminho é aqui, não fora. Então a gente está acostumado, né, a procurar sempre fora, sendo que já está aqui. Tudo está dentro de nós, mas o quanto você está disposto a ser consciente e presente dessa consciência para acessar. E aí, você tá lá, né, preso no apego, no julgamento. Nossa, fulano tá fazendo tudo errado. Fulano tá fazendo tudo errado porque ele não fez como você faria, mas quem disse que a vida dele funciona como a sua? Nós somos seres completamente individuais e únicos. Graças a Deus, em cerca de 8 bilhões de pessoas, ninguém pode ser a Patrícia. E eu acho que é isso que me torna mágica e especial. Ter a consciência de que ninguém pode ser eu. O nosso maior poder é ter o poder da nossa consciência, né? Ou muito melhor, o nosso maior poder é ter consciência do nosso poder. É saber que você é único, que todo mundo pode fazer o que eu faço, mas nunca como eu faço, porque a minha energia é única, completamente individual. Mas aí você olha na internet, na rede social e você quer se comparar. Ah, porque o outro já tá bem sucedido, né? Deu certo com ele. Vou fazer a mesma coisa, vai que. E aí, quando você fala vai que, você começa a se anular. Porque você acha que o outro é melhor do que você. Você acha que o que o outro tá fazendo é melhor do que você. Você acha que o outro, por ele ter chego lá, ele é melhor do que você. Só que não dá para fazer o mesmo caminho que ele fez. Eu lembro que eu assisti um workshop da Havaiana. Ela é a criadora da técnica do Theta Healing. E aí ela pegou e tinha uma pessoa que falou assim: ah, eu quero ser igualzinha a você. Quero ter técnica própria, quero... E foi falando as coisas boas, né? Que a Havaiana tinha conquistado. E ali, quando eu assisti, eu descobri que o ser humano não sabia pedir mesmo. Porque ela falou: eu quero ser igual você em tudo. Aí a Havaiana olhou assim, ó. Ela falou: eu já tive câncer. Já tive não sei o quê. Eu tenho tal doença. Eu tive tal dor. Eu tive tal trauma. O que ela estava querendo dizer? Se eu quero ser como você em tudo, eu vou ter que passar pela mesma trajetória que você passou. E isso nós estamos falando do combo completo. Nós estamos falando das doenças, dos traumas, dos dramas, do caos, do mimimi, do vitimismo, até o processo do despertar, até o processo da criação, até o processo do desenvolvimento, até o processo da explosão. Mas ó, é um processo. Então começa primeiro bem ruim, vai melhorando, volta para ruim, fica muito bom, fica muito ruim, até que tudo seja constantemente bom. O nível de presença é maior, a consciência é maior e você fica menos tempo ausente. Quando você está julgando, apegado, menosprezando, tratando mal o outro,
Quando você tá preso naquele caos, no trauma e no drama, você tá ausente. Ausente da sua presença. Quando você é muito presente no passado, você tá em todos os lugares, menos no aqui e no agora, que é onde você deveria estar. E aí, quando você não está no aqui e no agora, você fala assim: ai, não sei por que tudo se repete na minha vida. Por que tudo se repete na sua vida? Porque você está vivenciando o tempo todo, através dos seus pensamentos, sentimentos, emoções e reações, o que você já viveu. Você não se abre para viver a experiência que está disponível aqui agora. Então, o que, Jaque? Isso ela não viu. É claro, é o que eu falei, a nossa visão é muito fragmentada. Aí chegou no momento que a Havaiana, gentilmente, que eu achei que foi um ato de generosidade muito bonito e muito cortês da parte dela, quando ela disse assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, você não quer ser como eu, você não quer viver a vida que eu vivi, você não quer passar pelo que eu passei. Eu aposto até dinheiro que se eu te contar tudo que eu passei na minha vida, você não vai querer passar. Você quer o quê? As virtudes que eu tenho. E aí tudo isso muda, gente. Olha que generosidade a pessoa abrir espaço para o outro e mostrar para o outro: olha, você não quer ser como eu, mas você quer ter as virtudes que eu tenho para que a sua vida seja melhor. Para que o seu processo talvez seja mais leve. Para que o seu processo talvez seja mais fácil. Tem gente ainda que acorda e fala assim: nossa, eu mato um leão por dia, gente, é uma luta a minha vida. É claro que vai ser uma luta. Deus criou o universo inteiro através de um comando verbal e você pode, ao acordar, escolher: hoje o meu dia será maravilhoso. Sim, ele será. Aí você diz: nossa, mais uma luta. Nossa, nem sei quantos leões eu vou matar hoje. Você tá dando o comando que vai vir a selva inteira para cima de você e você vai ter que enfrentar. Então, nós não prestamos atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos verbalizando. As pessoas falam: não, eu quero ser rico. E aqui dentro está um medo da pobreza. O que vocês acham que será manifestado? Nós temos que ser, no mínimo, o quê? Congruentes. O que é congruente? É quando o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo está completamente alinhado. Quando eu digo: eu desejo ser rica, por exemplo, eu tenho pensamentos que a riqueza é algo bom, que é algo frutífero, que vai trazer coisas boas para minha vida, pensamentos bons sobre isso. Eu tenho sentimentos bons sobre isso e eu falo coisas boas sobre isso. Eu estou completamente congruente, eu estou consciente do que eu estou pensando, sentindo e falando. Quando eu falo uma coisa e sinto outra, significa que aqui dentro as coisas estão tão bagunçadas. Eu quero sempre justificar o porquê que aquilo não está acontecendo, porque que não está dando certo. Isso é uma grande dica também. A justificativa é um grande ato de ausência. Quando você está justificando, você está tentando convencer alguém de que você está certo em algum nível. Então você já também não está mais presente. Porque se aquilo é importante para você, por que você tem que convencer o outro? Nós estamos abrindo mão da vida que nós amamos, da vida que funciona para nós, para agradar o outro. E a minha pergunta-chave dessa noite é: a quem você está servindo? Quem você está servindo nessa vida? Você está servindo a si mesmo ou só os outros? Os outros eu sei que a gente está servindo, que esse é o nosso maior padrão. Mas o quando você vai conseguir e começar a servir a si mesmo? Eu tô fazendo isso aqui por mim, né? Tô bebendo essa água por mim. Eu comprei essa caneta por mim. Quando você vai começar a servir a si mesmo? Quando eu digo e penso: cada hora é um trem diferente. Uma coisa é cada hora um trem ser diferente, né? O nosso
metabolismo, digamos assim, né? O sangue demora 9 segundos para circular no nosso corpo. A raiva demora 9 segundos para sair do nosso corpo. Então, se você está com raiva uma hora, você escolheu a cada 9 segundos repetir, lembrar do que te fizeram e sentir raiva de novo. Então, a cada 10 segundos, nós podemos tomar uma decisão nova. A cada 10 segundos, nós podemos ser seres novos. Tanto que tem gente que em algumas técnicas fala assim, eu escolho ser tal coisa por estes 10 segundos, né? Então, uma coisa é escolher coisas diferentes. Outra coisa é ser incongruente. É pensar, eu quero ser rico, e aí você sente aquele medo da pobreza, e aí você fala, olha, gente, mas também minha família é toda ferrada, né? Ó, faz tudo errado. Olha meu padrão familiar. Eu entendo que nós temos referências e que talvez elas não tiveram a oportunidade de ser as melhores referências que existem no mundo. Só que a partir do momento que você tem consciência, que você tem escolha, se você está preso nisso, a escolha é sua. Esse é o maior ato de responsabilidade que pode existir no universo, quando você toma posse da sua vida e você percebe que a realidade que está acontecendo agora não tem nada a ver com o outro. Ela é apenas um reflexo da expressão do que você está vivendo dentro e ela é manifestada fora. Então, se a sua vida tá colorida, tá bonita, tá florida, tá plena, tá constante, tá em paz dentro, não tem como você experimentar isso fora. Mas se em algum nível dentro as coisas estão mal resolvidas, tem raiva, tem ódio, tem sentimentos reprimidos, tem aquela sensação assim de o dia que eu pegar fulano para falar tudo que eu penso, aí você não fala o que você pensa, você vai guardando, você vai guardando, você vai guardando, você vai guardando. E o nosso corpo não é uma lata de lixo para a gente ficar armazenando um monte de problema, toxina e reprimindo o sentimento ruim. O nosso corpo não existe para isso. Acontece que na nossa realidade, muita gente fala assim, você tem que aprender a limpar as suas memórias, as suas emoções. Eu diria que o limpar é o menor dos problemas. Porque não adianta nada você ficar limpando memória, 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 se você não aprendeu a parar de sujar. Porque aí você limpa 10 e ganha 20, você limpa 10 e ganha 20. O truque, além de aprender a limpar o que tá, digamos assim, não funcionando mais, é aprender a parar de sujar. E como que eu aprendo a parar de sujar? Prestando atenção no que eu penso, prestando atenção no que eu sinto e principalmente estando consciente do que eu falo. Quando a gente presta atenção e fala com consciência, aquela palavrinha negativa que revela o que você está sentindo por dentro, você fala, peguei, era ela. Aí você está consciente, você fala, agora eu sei o que fazer com isso. Eu posso escolher uma outra possibilidade. A física quântica, ela conta para nós que existem infinitas possibilidades e probabilidades. Você está vivendo essa porque você a escolheu. E se você considera que essa realidade que você escolheu ou essa possibilidade que você escolheu não é a melhor no momento, você pode perguntar, universo, quais possibilidades além dessa existem? Se você está em dúvida se essa é a melhor escolha que você pode tomar sobre uma determinada questão, pergunte, universo, quais possibilidades além dessa estão disponíveis? E o universo vai te mostrar através de uma mensagem, de uma postagem, de uma ligação, de uma conversa, de uma pessoa, de um livro. Não vai vir como você imagina, mas se você soltar o como, chega até você o que você precisa. Se você acha que a decisão que você está tomando não é a mais bem elaborada sobre aquilo, pergunta ao universo, além dessa, quais possibilidades e probabilidades estão disponíveis para mim? Eu sempre falo que uma das minhas técnicas mais queridinhas da vida, que eu sou completamente apaixonada, são as afirmações. As afirmações, o significado delas significa formar uma nova ação, formar um novo movimento.
E as afirmações, ela tem um poder incrível e grandioso e poderoso, porque ela movimenta o nosso inconsciente rapidamente, que isso é maravilhoso. E além dela movimentar o nosso inconsciente rapidamente, você fica na pergunta. Você não fica tentando responder. Qual é o problema de você tentar responder? Porque o nosso cérebro racional, a nossa mente ali, né? Eu falar a mente, né, gente? Porque a mente não está dentro do cérebro. A nossa mente racional, que é o que muitas pessoas chamam de consciente, ela só trabalha por comparação. Ela precisa de uma referência. Se você perguntar para o seu corpo agora, você é uma brigadeiro? E aí você nunca comeu um brigadeiro, você não sabe o que é brigadeiro. Fica em branco. Às vezes dá até deixa eu te falar, não sei nem o que é isso. Geralmente essa é a primeira resposta. Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente consciente, ela trabalha de que maneira? Ela trabalha com comparação. Ela está buscando uma comparação, ela está buscando uma referência. Ela precisa ter experimentado isso antes. O nosso eu superior não. Ele quer apenas que a gente viva a experiência. E o nosso inconsciente tem várias outras coisas, tanto boas quanto não tão boas, mas ele tem armazenado todas as experiências para que a gente possa escolher o quê? Novas possibilidades e probabilidades. Quando a gente fica na pergunta, nós não estamos buscando referências, não estamos buscando comparação no passado e também não estamos buscando algo no futuro. Você está buscando o quê? Possibilidades e oportunidades agora, no aqui e no agora. Mas cada hora um pedido diferente não faz com que nenhum deles se atualize? Tudo depende. Fazer vários pedidos não significa que eles não irão se atualizar nessa realidade, né? O que significa se atualizar nessa realidade? Para quem nunca ouviu esse termo. Se atualizar nessa realidade é ser concretizado, é acontecer, né? Então, eu desejava uma caneta e eu ganhei uma caneta. Não importa que caneta, uma caneta, ela aconteceu. Isso é a atualização do meu desejo nessa realidade, né? É a concretização, né? Isso que significa atualizar. Quando você faz vários pedidos, o universo ele não se perde, ele é infinito. Então ele não tem como se perder porque você pediu muita coisa. O que faz com que nada aconteça é a dúvida. Quando você faz vários pedidos e você faz um novo e você fica na dúvida, puxa, esse é bem melhor que o outro. Já anulou o outro. Aconteceu uma coisa e você fala assim, acho que isso aí não é pra mim não. Pronto, duvidou, já não vai acontecer. A dúvida é uma energia paralisadora. O que é a dúvida? Você tá em cima do muro e você tem que cair para a direita ou você tem que cair para a esquerda. Porque não tem mais saída, não tem mais para onde você seguir em cima do muro. A dúvida é isso. A dúvida é quando você tá o tempo todo se colocando numa bifurcação. Você fala, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Será que isso é legal? Será que isso não é legal? Para que lado que eu vou? Isso é a dúvida. Quando você está com medo, você repete um processo do passado. A sua mente automaticamente vai buscar quando você teve o medo e repete a mesma experiência. Medo tem a ver com passado, ansiedade é futuro e dúvida é o paralisador. Ela te paralisa. Porque quando você está com dúvida, você está no precipício, você está com dúvida, você não pula para trás, você fica parado. Se você está no precipício, você está com medo, você vai querer ficar o mais longe dele possível. E se você está ansioso, você pula. Mesmo não sabendo o que vai acontecer. Então, neste momento, já que o que pode estar causando aí muita confusão são 3 elementos: medo, dúvida e ansiedade. Se tiver um desses 3, pode começar a pedir tudo de novo, que já foi tudo contaminado aí. Tem que ser... Opa, acho que tinha dado uma pausa aqui. Deixa eu ver aqui. Ótimo.
Gente, até agora alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário dos assuntos e dos temas que eu trouxe hoje? Hoje foi uma live bem aberta, onde eu fui puxando os assuntos e trazendo o que estava disponível. Perguntei que energia se requer aqui e foram surgindo várias dúvidas. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Deixa eu mudar de rede. Voltei? Voltei? Minha conexão voltou? Tô online de novo? Que eu só preparei uma técnica presentinho para vocês. Antes de encerrar a live, eu vou passá-la para vocês. Aqui no meu voltou, se alguém puder me confirmar. Ótimas sacadas. Paty, isso vai no livro. Ah, obrigada, Roberto. Linda noite, querido. Obrigada por estar aqui. A última, se ninguém tiver dúvida dos assuntos que eu trouxe hoje, dos pontos que eu trouxe hoje, eu quero passar uma técnica para vocês, que é um insight que eu tive e que ele movimenta uma energia muito gostosa e muito prazerosa na nossa vida. Que é o que, ó? Eu montei uma caixinha chamada Dias Felizes, né? Aí na câmera, como ele vem invertido, não dá pra ver. É uma caixinha rosa e aqui no centro tá escrito Dias Felizes. Qual que é o objetivo dessa técnica? Que você escreva cartinhas de dias e momentos felizes que você teve, que você escreva coisas que te deixam feliz. E aí, naquele momento que de repente você não esteja tão feliz, que você não esteja tão bem energeticamente, você abre a sua caixinha, tira uma coisa que você já escreveu anteriormente e você lê. E ele muda completamente o seu dia. Então, eu fiz assim, né, gente? Que eu amo rosinha, florzinha, eu amo essas coisinhas. Então, a minha eu fiz assim, ó. O interior dela, eu comprei um papel de seda para pôr aqui. Quando eu terminar de montar ela, que eu comprei todos os materiaizinhos hoje, porque eu fazia essa técnica no caderno. E aí, quando a gente fica na pergunta do como pode melhorar, tudo melhora. Então, hoje eu fiz essa caixinha, ela se chama Dias Felizes. E qual é o grande objetivo dela? Você trazer para a sua vida e relembrar momentos felizes. Geralmente, nós temos os péssimos hábitos de relembrar apenas aquilo que foi ruim, que foi triste, que não funcionou, que está trazendo tristeza para a nossa vida, que não está criando o que a gente tanto deseja. Então, quando você escreve Dias Felizes, ai, meu dia foi feliz hoje, por quê? Ou você lembra um momento que foi muito fabuloso na sua vida. Imagina aquele dia que você tá tristinho. Você tira um papelzinho, você lê e você fala assim: ai, esse dia foi mágico mesmo. O seu coração se enche completamente de amor, de coisas boas, de felicidade, de alegria. Então, o grande objetivo da técnica que eu trouxe hoje, no final dessa live, é hoje: escrevam sobre dias felizes. E relembrem esses dias felizes, ou colocando em uma caixinha, ou colocando num diário. Releia aquilo que nutre o seu coração. Talvez aquele dia que não foi muito legal na sua vida é só um dia, não é uma vida inteira. E a gente se comporta como se fosse uma vida inteira ruim e não apenas um dia ruim. Então, quando a gente tem uma caixinha de dias felizes, eu vou postar no Stories para vocês verem a capinha dela, ficou bem linda. Aí dá para ler direitinho. Quando você tem uma caixinha de dias felizes, que te relembra que você já teve dias felizes, você vai entender que aquele dia ruim vai passar. Porque o dia bom também passou. E aí você percebe que você pode escolher melhorar o seu dia, a sua vida e a sua história, e que tudo isso depende apenas do seu comportamento, da sua atitude, dos seus pensamentos e das suas escolhas. Muito bacana, pensei até em escrever dias felizes que aconteceram no futuro provável. Maravilhoso! Eu tenho um diário que eu chamo o Diário da Vida Perfeita. Ai, gente,
Eu amo. É um diário que eu fiz. Ele tem uma capinha também toda enfeitadinha, assim. Quem me conhece sabe, né, gente? Eu gosto de caneta com glitter, eu gosto de coisa cheia de frufru e tal. E aí eu chamei Diário da Vida Perfeita, né? E depois eu mudei para Vida Sensacional. O que, que é o meu diário da vida sensacional? Eu olho para o meu futuro, hoje, né? Eu olho para o meu futuro. Como que ele seria sensacional? Como que é a minha vida sensacional? E eu coloco no meu diário o diário da vida sensacional. Então eu escrevo tudo que é sensacional para mim. O que é ter um relacionamento sensacional? O que é ter uma vida financeira sensacional? O que é ter uma vida, uma agenda de clientes sensacional? O que é ter uma classe com alunos de forma sensacional? O que é fazer uma viagem sensacional? O que é comer uma comida sensacional? Então eu coloco no diário, o diário da vida sensacional. Tudo que tá antes era vida perfeita. E aí depois eu achei que vida sensacional era mais legal, né, gente? Porque ter uma vida sensacional para tudo, né? Para tudo. E aí eu mudei, hoje eu faço isso. É o diário da vida sensacional. Isso, em algum momento, quando eu li a palavra vida perfeita, me veio na minha mente em algum momento, tipo, vida perfeita é uma vida ilusória. E eu não queria uma vida ilusória, eu queria uma vida sensacional. Eu disse, pá, tá aqui a resposta. Tá aqui. Então não é uma vida ilusória, que uma vida perfeita seria uma vida ilusória. E aí me veio, pá, o que você quer? Ah, eu quero uma vida sensacional. Aí eu mudei o título e virou Diário da Vida Sensacional. Então eu me pergunto, ai, muito legal, vou copiar. Claro que é pra copiar, amor, senão eu não contava. Claro! Monta o seu, tira a foto e me marca, porque eu amo ver as capas decoradas. Porque a mulher tem disso, né, gente? Mulher decora as capinhas. E eu adoro isso. Jaque, o diário da vida sensacional, ele pode ser feito todo dia. Porque todo dia a gente tem um anseio, todo dia a gente tem um desejo, e muda uma coisa e muda outra. A gente quer vivenciar várias coisas, né? Às vezes ao mesmo tempo, às vezes não. Então, pode ser escrito todos os dias. Eu, às vezes, escrevo todos os dias. Perfeito vem do latim perfecto, que significa acabado. Exato, perfeito é o ilusório, já acabou, então você não precisa ter, linda, foge. E aí, em algum momento, eu tive esse insight, Roberto. Deu um negócio assim de, nossa, Diário da Vida Perfeita. Me vinha. Aí eu li, puxa, perfeito é uma ilusão, é ilusório. E aí eu falei, mas o que eu quero é uma vida sensacional. Aí virou Diário da Vida Sensacional. Eu amo. Eu vou tirar a fotinha do meu caderno, da capinha, depois para vocês verem. E aí eu vou postar no Stories para vocês verem também, tanto a caixinha quanto o diário. Como que eu faço os meus diários, tá? Eu vou mostrar para vocês porque eu tenho vários, gente, porque eu amo caderno e eu tava criando mais algumas coisas hoje, né? Então, geralmente, o que eu faço? Eu compro cadernos normais, ó, esse aqui é um caderno da Tilibra, caderno de papelaria normal. E aí, o que eu faço? Eu vou criando as capinhas, ó. Esse aqui, ó, caderno de perguntas, que são perguntas poderosas. Então, eu vou escrevendo neles e vou colocando o que tá na minha cabeça pra fora, né, ó. Por exemplo, universo, como pode ser mais fácil? Quer ver? Tem uma que é bem legal. Ó, universo, como posso me conectar com as pessoas que escolhem ouvir o que eu tenho para falar? Universo, Deus, como posso me conectar com as pessoas que serão a máxima contribuição para minha vida? Como posso criar mais e melhor? Como posso viver criando de maneira fácil, alegre e com muita graça? Então, aí eu particularmente, o sistema de diários e dos cadernos, eles funcionam muito para mim. Por quê? A minha cabeça era um turbilhão de coisas. A minha cabeça não parava. E quando eu trabalhava no mundo corporativo, principalmente, às vezes eu trabalhava até muito tarde, meia-noite, 1 hora da manhã. Aí eu chegava em casa, tomava o banho, às vezes comia, às vezes não comia, ia deitar. Aí quando eu deitava, minha mente ficava em looping, não parava.
E aquilo começou a me causar insônia, eu não dormia mais. E aí um dia eu pensei, cara, eu preciso tirar as coisas da minha cabeça. Quando eu pensei isso, eu preciso tirar as coisas da minha cabeça, o que que eu fiz? Eu comecei a passar para o papel. Às vezes eu passava para pequenos papéis, assim, ó. Às vezes eu anotava bilhetinhos só para tirar da minha cabeça. E depois eu fui criando os diários. Então hoje eu tenho o diário das perguntas poderosas, eu tenho. Porque como eu amo fazer a formação, e a formação faz parte desse processo de perguntas poderosas, então eu tenho um caderno de perguntas poderosas, eu tenho meu caderno da gratidão, eu tenho um caderno da vida sensacional, e aí eu vou intercalando entre eles, mas todo dia eu escrevo. Eu gosto muito. Esse processo muda completamente a minha vida, porque quando eu tenho uma ideia que eu considero bombástica, a primeira coisa que eu faço é colocar no papel. Quando eu coloco a minha ideia no papel, eu vou puxando as flechinhas sobre ela para que ela possa ficar ainda melhor. Então, geralmente, eu não tenho aquelas decisões assim impulsivas, porque eu paro e eu vejo quais são as possibilidades sobre ela, né? A não ser que, é claro, você tem que tomar uma decisão nesse exato momento. Ah, furou um pneu, o que você faz? Primeira coisa é como pode melhorar, porque eu não sei trocar pneu. Então, quando pergunta como pode melhorar, já cria um movimento energético. Você fica na pergunta e não na resposta. Então, esses exercícios que eu faço diariamente, eles me trazem uma clareza. Gente, é desproporcional. Eu não consigo nem expressar para vocês o quanto eles me trazem clareza e consciência, não só da vida, mas dos processos que eu estou vivendo, de como as coisas podem mudar de forma mágica e rápida. A partir do momento que você está disposto, ferramentas não faltam. O Caderno da Vida Sensacional, gente, ele tá escrito assim, ó, Caderno da Vida Sensacional aqui, quando você vira, sabe o que tá escrito nele? Tudo é possível nesse lugar, tudo é permitido. Porque ali, ó, não tem julgamento, não tem o e se. Ah, eu quero tal coisa, mas e se? Não existe se. Tudo é possível nesse espaço, tudo é permitido. Então eu escrevo o que eu quero. Ah, se eu quero viajar para não sei aonde, eu escrevo. Eu escrevo como vai ser, né? Me vejo lá, né? Assim, na piscina, naquela borda infinita. Por quê? Se naquele lugar tudo é possível, tudo é permitido, é um lugar sem qualquer limitação. Então, eu amo esse caderno por conta disso. Então, na frente está escrito assim, ó, Caderno da Vida Sensacional, você vira. Aqui tudo é possível, aqui tudo é permitido. E é isso que eu desejo na vida de vocês, que vocês vivam muitas possibilidades e que percebam que tudo é permitido, para que vocês saiam dessa vida de limitação que não está criando a vida que vocês tanto desejam. Eu espero que vocês tenham gostado das lives de hoje, das informações, dos meus compartilhamentos. E sobre os exercícios, não se preocupem que eu vou postar nos stories daqui a pouquinho para vocês verem as caixinhas. Eu vou só terminar de decorar ela e eu já vou postar para vocês. Para vocês, se quiserem fazer também, já tá tudo lá. Gente, eu só vou repetir porque eu amo. Que vocês tenham uma vida sensacional todos os dias da vida de vocês e que vocês alcancem um lugar onde tudo é possível e tudo é permitido. Um grande beijo, linda noite para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui com vocês hoje, amei os assuntos que surgiram. E gratidão, 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 gratidão. Um final de semana lindo para vocês e que seja mais maravilhoso do que vocês jamais imaginaram. Foi incrível. Ai, que lindo. Beijos.